Bom dia, meninas, bem-vindas a mais uma semana de devocional. Hoje nós vamos continuar na série de Mulheres da Bíblia. Eu tenho certeza que, assim como foi as outras semanas, o Senhor vai falar muito aos nossos corações, vai ser tremendo. Então, hoje a Lohane vai trazer uma palavra para nós, vai nos falar, nos ensinar sobre mais uma mulher. Pode ligar o microfone, Lohane, o Senhor é com você. Bom dia, meninas. Que essa semana já começou com tudo, né? Hoje é eu que vou iniciar para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas é um privilégio estar aqui todas as semanas para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vamos fazer oração para a gente iniciar esse devocional maravilhoso. Pai amado, Pai querido, diante do Senhor, meu Pai, eu entro em oração nesse instante, Pai. Eu te apresento mais um dia, Senhor, esse devocional. Te apresento cada uma dessas mulheres. Que o Senhor venha, Senhor, inundar, Senhor, o quarto, onde elas estiverem agora com a tua presença. Que o Senhor venha derramar sobre nós algo novo nesta manhã. Que o Senhor nos conduza, Senhor, me conduza, Senhor, na palavra. Que eu venha falar, Senhor, o que o Senhor deseja ao coração dessas mulheres. Pai, que toda distração, que toda sonolência, que tudo que não provém de ti saia agora, para que a tua palavra permaneça, Senhor, que o coração delas estejam, Senhor, abertos, ouvido aberto para ouvir a tua palavra, para que essa palavra venha ser semeada, Senhor, venha dar muitos frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos conduza, Senhor, e nos dê uma semana abençoada, Senhor, como foi da outra, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se revele a nós, em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje eu vou falar sobre uma mulher muito importante, que eu me identifico muito, que é Isabel. E a passagem está em Lucas 1, a partir do versículo 39. Lucas 1, 39. Me identifico muito com Isabel, né, gente? Ela é uma mulher estéril, que o Senhor trouxe, né, a oportunidade de gerar, né, um profeta do Senhor, uma pessoa tão importante e já de idade, né, avançada. Eu já vou começar a ler Lucas 1, 39. Eu vou ler até o 43. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Até aqui só. Isabel, assim, eu falei, eu me identifico muito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Me identifico muito, porque Isabel, todas as mulheres da Bíblia que fala sobre esterilidade, que eram estéreis, eu me identifico, porque eu vivi isso, né? Quando a Lorena deu a oportunidade pra gente, eu não hesitei de falar sobre Isabel, porque é tão fácil a gente falar o que a gente já viveu, né? Quando a gente prega algo, e principalmente o que a gente já viveu, o Senhor não tem como eu não se emocionar, não reviver e lembrar das promessas de Deus, né? Isabel era uma mulher que ela era justa, né? Diante dos olhos do Senhor. Tinha um marido, né, que era temente ao Senhor também, já vivia uma vida ali de comunhão com Deus. Creio eu que por muitos anos ela deve ter orado, né, clamando ao Senhor ali por um filho, por uma descendência. Só que por mais que ela não tinha recebido, né, ali aquela bênção na juventude, ela não perdeu a fé dela. Ela não deixou de buscar, ela não deixou de clamar ao Senhor, de honrar o Senhor, né? Porque fala que ela era justa, né, diante dos olhos de Deus. E quando Deus trouxe ali, né, enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias que faria de Isabel uma mãe, e não ia ser a mãe de qualquer pessoa, ia ser aquele que ia à frente anunciando a vinda de Jesus, né?
e ele não acreditou, por isso ficou mudo até a criança nascer, né? Mas ela teve oportunidade. Isso nos faz entender que por mais que às vezes a promessa ainda não chegou, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente receber aquilo que a gente tanto almeja. Creio eu que ela já tinha descansado o coração dela, porque ela já estava na velhice, ela nem imaginava ali que ela poderia gerar um filho. Era impossível aos olhos humanos ela gerar, ela acho que creio eu já descansada na velhice, só fazendo os afazeres dela, tendo aquela vida dela de rotina, né? E o Senhor veio e deu a oportunidade dela ser mãe. E isso nos mostra que qualquer pedido, qualquer sonho nosso não tem data para ser realizado. Às vezes não vai acontecer no momento que a gente pede, porque quando a gente pede, não sei vocês, mas quando eu quero muito algo, a gente fica ansiosa, a gente deseja que aquilo aconteça no nosso tempo, mas Deus tem um tempo certo. Eu falo que Ele tem um tempo, Ele nos amadurece primeiro, para a gente receber aquele milagre, receber a promessa e não se perder, e não deixar essa promessa morrer, não deixar essa promessa se perder. Então, aqui ela nos mostra que por mais que ela às vezes já tinha desistido, já tinha desacreditado, mas Deus deu oportunidade para ela viver a promessa que ela tanto desejava. E Deus nos mostra também que independente, se Deus deu uma promessa para vocês, para mim, para nós, não importa se o nosso marido vai acreditar, se outra pessoa vai acreditar. O que importa é o que Deus colocou em nosso coração e a fé. Ela teve fé, ela acreditou que em Deus, sempre acreditou, independente se ela recebeu aquele milagre que ela tanto sonhava ou não. E assim nós devemos ser também. Às vezes a gente pede algo para o Senhor e aquilo não acontece no momento, porque a gente não está preparada. Ou às vezes aquilo que a gente pediu tá, a gente está com tanto desejo que ele se torna acima de Deus. Algo que a gente tem buscado tanto, tanto, tanto que Deus não tem sido a prioridade. Quando a gente descansa o coração e o Senhor vem e realiza. Assim foi na minha vida, quando eu que eu adotei o Alisson, aquilo ali para mim eu já estava satisfeita, que eu já tinha me tornado mãe. Só que Deus já tinha me dado uma promessa há anos atrás que Deus ia me dar no tempo dele. Ainda foi assim as palavras, eu vou te dar no meu tempo. E eu achava que era aquele tempo, mas não foi. Quando Deus me deu a Valentina, tocou no meu ventre, como fez de Isabel, eu entendi que tudo é no tempo dele, é da forma dele. Então, às vezes ele não nos dá antes porque ele já tem um propósito, né? Deus, a gente não foi criado e depois foi criado o propósito. Não, primeiro Deus cria o propósito e nos cria para esse propósito, né? E Deus já tinha criado Isabel para esse propósito, para carregar no ventre aquele que iria anunciar a vinda de Jesus. Né? Então Deus não uniu ali Maria e Isabel somente porque elas eram parentes. Deus uniu elas com um propósito. Deus nos une com um propósito. Esse grupo foi criado para um propósito. Muitas mulheres aqui se conectaram por esse propósito, né? Que é levar a palavra de Deus, é levantar mulheres, é impulsionar mulheres, né? Deus tem levantado mulheres para essa geração. Né? Quantas vezes, quantos anos se passaram e as mulheres sentindo oprimidas, sentindo silenciadas, e nós temos a oportunidade de falar de Jesus, nós temos a oportunidade de falar do amor dele, de ajudar, de acolher. E aqui Isabel nos ensina a celebrar, né? Ela não quis competir. Quando Maria chegou ali, saudou ela, e fala, né, que a criança se alegrou no ventre. Então, o João Batista já tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então, que nós possamos entender que o nosso ventre é sagrado também. Que os nossos sonhos, que esses sonhos que estão no nosso coração são de Deus, Deus que coloca. A gente não vai sonhar em vão. É propósito do Senhor. E ali ela se alegrou com Maria. Ela não questionou por que ela, sendo uma mulher mais velha, não podia estar levando o Salvador, né?
ela poderia estar ali gerando o Salvador, porque Maria, uma menina tão imatura, ficou com essa responsabilidade, com essa carga maior. Não, ela celebrou, ela abraçou, ela se alegrou, porque Maria foi, Deus levou Maria até ela. Era um propósito para que Maria pudesse aprender com Isabel. E Deus vai conectar tanto Marias com Isabéis. Vai ter tempos que a gente vai ser Maria na vida de alguém. Vai ter tempos que a gente vai ser Isabel na vida de alguém. Porque Isabel, ela já era uma mulher madura, uma mulher com experiência, uma mulher de oração, uma mulher que ali caminhava com o marido dela, né? Via ali a entrega dele, que Deus usava ele. Então, ela tinha muito para entregar para Maria. Ela acolheu Maria naquele momento, porque não foi fácil para Maria aceitar, ela simplesmente aceitou a vontade do Senhor, assim como Isabel também, sem questionar. Porque Isabel já era uma idosa, já, imagina, gerando aqueles questionamentos, mas ali ela pôde acolher Maria, ela celebrou com ela não questionou, ela não quis competir para saber quem ali poderia tá gerando. O mais importante não, ela reconheceu. E quando Maria saudou ela foi cheia, quando o ventre dela ali se alegrou, João Batista se alegrou, né, com a chegada ali de Maria com o Messias já no ventre, ela foi cheia do Espírito Santo. Né? Deus conectou elas ali para que fosse uma confirmação daquele propósito. Deus sempre vai nos conectar com alguém para ser confirmado o nosso propósito. Deus nunca, a gente tem que sempre pedir a confirmação do Senhor, e Ele sempre vai nos confirmar na palavra. Ele vai usar alguém, a gente vai para o culto e o culto vai ser para a gente, a palavra. Então, Ele sempre vai ter propósito na nossa vida. A gente andar com direção, com propósito. E Isabel nos ensina isso, a ser aquelas mulheres acolhedoras, mulheres que ouvem, mulheres que ensinam sem criticar, sem julgar, que acolhem, que têm o que ensinar. E Maria ali, ela ficou mais 3 meses na casa de Isabel. Ela ficou ali sendo preparada, vendo, né, ali como que era uma gestação, o que ela ia enfrentar, e Isabel preparando ela na palavra, no ensinamento, porque Maria, no momento que o anjo falou para ela que Isabel estava também gerando, que Isabel era estéril e estava ali gerando um filho também, Maria entendeu que era Deus falando para ela, vai até lá. E ela foi, e ali ela foi acolhida. Ela não foi julgada, ela não foi questionada. Maria não quis saber se ela já era casada. Isabel não quis saber se ela já era casada. Ela entendeu, porque o Senhor usou ela, encheu ela com o Espírito Santo para ela falar. Bendita, aqui fala, né? Que ela fala: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança do seu ventre. Ela foi a primeira a reconhecer aquele milagre, né? A providência do Senhor. Ela foi a primeira a reconhecer Jesus ali no ventre, ainda no ventre, ela reconheceu ele como Salvador. E a obediência delas não ficou só para elas, mudou a nossa vida, né? Nos trouxe a oportunidade da salvação. Né? Elas não questionaram ali o milagre, elas não questionaram como que elas iam lidar com a sociedade. Às vezes, no mundo hoje, a gente tem essa preocupação de querer agradar a sociedade, de querer saber o que o outro vai pensar, né? Ah, eu não posso fazer isso porque eu vou desagradar quem está ao meu redor. Se eu falar a verdade, se eu falar assim, se eu mostrar que eu sou crente demais, se eu ficar falando do amor de Deus, eu vou ser chata, eu vou. Elas não importaram com isso. Elas viveram um propósito. E cada uma de nós aqui, nós temos um propósito. Nós fomos criadas, o propósito foi criado e Deus nos criou para cada propósito. E a gente não tem que questionar nem o tempo, nem o porquê o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu porque Ele sabe que nós somos capazes de gerar, né, e dar vida a esses propósitos. E que nós possamos aprender com Isabel, que maturidade também não é
o tempo que a gente está na igreja, os versículos que a gente tem decorado, se a gente fala bem, se a gente tem um oratório, não. A maturidade, ela vem de saber acolher, saber ouvir, saber esperar, entender os propósitos. A gente tem que ser aquelas mulheres sem competir, principalmente na nosso mundo, né, cristão, sem competição, se alegrar com o propósito, com o chamado da outra, né? Porque que Isabel não quis saber se Maria foi a escolhida para carregar ali no ventre o Messias. Podia ter sido Isabel, mas Deus escolheu Maria, né? Então ela não quis saber, ela só se alegrou, ela quis ajudar, ela quis acolher, ela quis fazer um papel ali de mãe, de acolhedora. E hoje, o mundo está precisando disso, de mulheres que acolhem, mulheres que ouvem, mulheres que impulsionam as outras, né? Eu acho lindo, né, trabalho como o trabalho da Thaís, ser psicóloga, né, poder ajudar outras mulheres, outras pessoas, famílias. Isso é lindo, mas cada uma de nós tem uma psicóloga dentro de nós. Cada uma de nós, eu falo que mulher, principalmente mãe, a gente tem todas as profissões, a gente tem o diploma já. Né? É enfermeira, é professora, é cozinheira, a gente tem todos os diplomas e Deus nos criou assim para ser mulheres que ajudam, que acolhem, que amam, que impulsiona, né? Que nós possamos ser como Isabel, acolhedoras, possamos trazer palavras de vida que edifica, porque creio quando Maria chegou ali na casa dela, desesperada, né? Assim, pensando, meu Deus, eu aceitei o propósito, eu aceitei o chamado, mas como que eu vou fazer? Como que vai ser? Uma menina inexperiente, né? Que ia enfrentar uma sociedade, ia enfrentar pessoas ali que iriam questionar como que ela engravidou, quando foi isso, não era nem casada, mas ali Isabel acolheu ela, né? E o propósito delas não era só, Deus não uniu elas somente porque elas eram primas, é porque tinha um propósito, né? Ali o João tinha que nascer primeiro, levar ali, abrir o caminho para Jesus chegar. Então, assim, que nós possamos entender quando Deus nos conecta a alguém. E Deus sempre vai conectar, às vezes alguém está avançado, né? Já falo isso muito, com uma maturidade maior, a gente vai sempre ter pessoas com problemas. Deus vai nos trazer pessoas com problemas, não vai trazer pessoas saudáveis, pessoas só que têm coisas boas para nos entregar. Né? Jesus mesmo diz que a igreja, nós somos para os doentes, para aqueles que estão doentes, não para os que estão saudáveis. E para que a gente tenha essa compaixão, que a gente tenha essa sensibilidade espiritual para ouvir, para acolher, para ajudar. Se alguém te pedir uma oração, faça, tira assim, nem que for 5 minutos do seu tempo ali, ore, ore por aquela pessoa. Se a pessoa está angustiada, querendo desabafar, porque às vezes não tem ninguém próximo, te procurou, ouça com amor, com carinho. Se você prometer, falar assim, eu vou te ajudar, eu estou aqui, faça. Porque a gente não está fazendo somente para aparecer, para crescer melhor, a gente está fazendo o propósito que o Senhor nos chamou. Tem dias que eu tô aqui, eu falo assim, tem pessoas que me procuram, eu fico assim, Senhor, mas a gente fica ainda, quem sou eu, né, para aconselhar, para acolher? E o Senhor falou, esse é o seu propósito. A gente não precisa ter diploma, a gente não precisa ter teologia, a gente não precisa ter ser expert em alguma coisa, o Senhor que nos capacita. Se Ele te trazer alguém ou te colocar em algum propósito, em algo, faça, porque Ele vai te capacitar. O primeiro é o nosso sim, é a nossa entrega, né? E aí Ele vai nos capacitando, Ele vai nos moldando. Eu fico olhando para a minha vida, assim, porque já tem um tempo que eu me converti, eu falo assim, meu Deus, quantos erros, né? Quantas coisas a gente faz por emoção, quantas coisas a gente faz por impulso, qualquer coisa nos machuca, mas esse é o processo. A gente tem que passar pelo processo por amadurecimento. Eu imagino que Isabel ali, ela sofreu muito por não ser mãe.
ela ficou angustiada, ela ficou frustrada, mas ela permaneceu firme na presença de Deus, ela permaneceu ali crendo em Deus, sabendo que por mais que ela não fosse gerar, ela tinha um Deus que era capaz de fazer todas as maravilhas. Ela acreditava, mesmo sem aquele milagre ainda ter gerado, ela acreditava em Deus. Não era pelo que ele dava a ela, era porque ele era para ela. E assim tem que ser nossas vidas. Eu falo assim, Senhor, como o Senhor tem misericórdia de nós, como Ele deposita essa misericórdia todos os dias, a graça dele sobre nós, né? A gente for olhar no início da nossa caminhada com Jesus, as coisas que a gente já errou, já acertou, foi decepcionada, decepcionou, mas o Senhor tem misericórdia, isso é amadurecimento. Isso é maturidade, a gente tem que passar pelo deserto para a gente amadurecer, né? Então, Isabel já era uma mulher mais madura, mas o que ela já tinha enfrentado, o que ela já passou, né? A dor ali da infertilidade, da vergonha de não poder gerar um filho, mas isso não a fez se prostrar, pelo contrário, ela continuou. E quando ela pôde gerar, ela ajudou outra mulher. Então, ela nos ensina que a gente não precisa caminhar sozinha, que é um privilégio a gente caminhar com outras mulheres, ajudar outras mulheres, não ser sozinha. Às vezes tem alguém aqui entre nós que está passando por algum problema, está passando por uma depressão, por uma enfermidade. Você não precisa caminhar sozinha. Deus está com cada uma de nós, só que Ele nos conecta com propósito a cada uma, para que a gente se fortaleça na palavra, em oração. Eu falo porque Deus me conectou a outras mulheres para me levantar no momento que eu estava fraca, que eu estava triste, que eu estava deprimida. Então eu falo assim, é a importância da gente andar unidas, sabe? E eu falo assim, eu sou tão grata ao Senhor que eu tenho um amor por vocês que como se a gente já se conhecesse pessoalmente, se a gente fosse amiga há anos, porque é propósito do Senhor. Deus que nos uniu. Então é um carinho, um amor, tipo, é uma amizade que, nossa, a gente sente que parece que há anos a gente se conhece, há anos a gente tá conectadas, mas é porque a gente está conectada num único Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Isso é lindo de ver os propósitos do Senhor. Então, saiba que nenhuma de nós estamos sozinhas aqui nesse grupo. A gente tem uma outra. Eu tenho certeza que no dia que eu estiver mal, porque não é todo dia que a gente está alegre, não é todo dia que a gente está bem, vem os problemas, vem as adversidades. Eu sei que eu posso contar com cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que cada uma vai ter uma conexão com a outra, eu me identifico com essa mulher. Então, eu sempre bato na mesma tecla. Gente, não ande sozinha, não precisa ser sozinha, não precisa carregar sozinha as suas dores. Você pode ter alguém para você desabafar, para você pedir uma ajuda. Você hoje pode ser Maria, mas amanhã você pode ser Isabel na vida de alguém. Você pode estar ali à frente, você pode. Porque as nossas dores, elas vão nos fazer amadurecer, porque outras pessoas vão chegar com a mesma dor que você já passou. E você vai poder lhe acolher, você vai falar, isso passa, dói, mas passa. O caminho a seguir é esse, é Jesus. Não tem outro caminho, né? Não tem outra direção, é só ele. E olha para você ver, para vocês verem, né? A conexão dessas mulheres, o propósito. E tem mudado gerações, gerações, anos e anos, porque elas aceitaram viver o propósito do Senhor, geraram ali frutos que não foi simplesmente um fruto qualquer, foi o nosso Salvador. Hoje nós temos a oportunidade de se conectar com o Senhor, de ser filhas através da conexão delas, através da obediência delas, através do propósito que o Senhor fez com que elas gerassem. E cada uma de nós tem um propósito, e esse propósito está sendo gerado e não vai impactar só a nossa vida, vai impactar várias vidas, vai ajudar várias mulheres, várias famílias, né? Independente se alguém acredita, às vezes até o nosso marido, quem for mais próximo, nossos pais não precisam acreditar, a gente tem que acreditar, o propósito é nosso, a gente gerar isso dentro de nós, como elas fizeram, para que a gente possa fazer, cumprir com o propósito do Senhor, né?
e ser como Isabel. Fala que nós possamos hoje nos posicionar como Isabel, acolher, ser carinhosa, acolher sem julgar, acolher sem pressionar, simplesmente trazer ali o que o Senhor deseja, né? Que nós façamos para as outras pessoas, olhar com olhar de amor, como se a gente gostaria de ser tratadas, né? E eu sou tão grata de poder falar de Isabel hoje, porque eu fiz 36 anos, né? Então, assim, eu já fui mãe já com a idade assim, mais velha, porque tem uns riscos, né? Depois dos 35, dos 30, a gente já tem os riscos, né? E eu tive uma gestação tão maravilhosa, Valentina, e agora Deus me deu a oportunidade de gerar de novo. Algumas aqui não sabem, mas no dia do meu aniversário eu tive a oportunidade de descobrir que eu estava gerando de novo de uma forma natural, sem ter que tomar medicação, nem nada. E quando o Senhor, ele põe a mão é, para nos abençoar, quando ele nos entrega algo, ele é saudável. Ele não faz um milagre, ele não vai te abençoar uma vez e você vai ter que ir. Ele não, foi natural. Então, fala assim, que seja natural, nossos milagres, as nossas bênçãos. E o Senhor fala, né, que a gente não tem que correr atrás de bênçãos. Ela vem sobre nós, mas a gente tem que ser fiel ao Senhor também, né? Eu falo que fidelidade, né? Muita gente fala, ai, fiel, pensa em dízimo, pensa nessas coisas, né? Não, é o nosso coração, a nossa entrega, a nossa verdade, que a gente possa ser mulheres de verdade, né? Eu gosto muito de ver, a gente comenta muito sobre a pastora Viviane, porque a gente vê essa verdade nela, né? Uma mulher autêntica, uma mulher que nos ensina essa verdade, né? Porque eu sei que muitas aqui, como eu, e muitas já foram decepcionadas por mulheres, por amigas, às vezes até por pessoas próximas à família, mas que o Senhor ele levante Isabéis na nossa vida, que nós possamos ser Isabéis na vida de pessoas, né? Que ser verdadeiras, ser acolhedoras. E é isso, é o que o Senhor colocou no meu coração, né, no dia de hoje. Tá bem em cima da hora já, né. E se alguém quero até a Lorena lembrou aqui, e Deus tinha tocado também no meu coração pra gente orar, né, pela irmã Florisbela, porque Deus, ele faz o milagre, a última palavra é dele, né. Então vamos orar por ela, apresentar a vida dela, apresentar nossas vidas e que o Senhor, venha, né, achar em nós graça para que a gente possa cumprir o propósito que ele escolheu para cada uma de nós. Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa. Então vamos orar pela Raquel também, né, a filhinha da irmã. O Senhor já tá. E para todas as mulheres aqui que estiver com alguma enfermidade, tanto física, como emocional, como espiritual, o Senhor já tá tratando, cuidando e fazendo um grande milagre aí. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor, eu te agradeço a oportunidade, meu Pai, que o Senhor me trouxe aqui hoje, nesta manhã, para falar do Teu amor, para falar, Senhor, como o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor, como Isabel, mulheres acolhedoras, mulheres que ajudam sem julgamentos, que nós possamos ter um olhar de compaixão para as outras mulheres, que nós possamos ser, meu Pai, mulheres que impulsionam, mulheres que acolhem, mulheres que amam. Mulheres que celebram, Senhor, o chamado, celebram, Senhor, os milagres umas das outras, que nós possamos ser, meu Pai, as mulheres que o Senhor nos chamou com propósito, que nossos propósitos sejam gerados e sejam, Senhor, venha dar muitos frutos, que possa, Senhor, contagiar várias e várias mulheres, que nós possamos, Senhor, ser como Isabel, mulheres maduras na fé, mulheres, Senhor, que sabem amar, cuidar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a vida da irmã Florisbela, Senhor, a vida da Raquel, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu toque de cura, Senhor, com o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Pai, a última palavra é do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos, Senhor, na cura da irmã, Pai. Que o Senhor cura por completo, cura o físico, emocional, espiritual. Pai, que o Senhor fortaleça ela, fortaleça a família, porque esse
essa doença, Senhor, ela não atinge só a pessoa que está enferma, mas todos que estão ao redor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, que não há doença, Senhor, que o Senhor não possa curar, que não há enfermidade que o Senhor não possa reverter. O Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus de cura, um Deus de saúde, um Deus de amor. Senhor, toque na vida desta irmã, toque na vida desta criança, Senhor, que toda infecção, que toda alergia, que tudo que não provém do Senhor caia por terra, ó Pai. Toca na vida dessa criança. Se foi algo que ela usou, que ela comeu, que deu alergia, Senhor, que o Senhor mostre para essa mãe, Senhor, para que seja tratado, curado, para que seja, Senhor, protegida, Senhor, em nome de Jesus, que as tuas mãos já estão sobre elas, ó Pai. Nós cremos, Pai. E, Pai, visita o coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, presente hoje. Se tem algum entre nós com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com alguma enfermidade física, espiritual, emocional, com alguma ferida do passado, ó Pai, com algum trauma, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estenda tuas mãos hoje sobre cada uma delas, Pai. Traga a cura, traga o refrigério, Senhor. Traga, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua cura, ó Pai. Que nós venhamos ser mulheres saradas, mulheres curadas, Pai. Mulheres livres, Senhor. Que nós venhamos entender que o Senhor já morreu naquela cruz, Senhor Jesus, para levar todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos mulheres livres em Ti, ó Pai. Nos faça ser mulheres, ó Pai, segundo o Teu coração. Pai, eu entrego esse devocional dessa semana em Tuas mãos, a vida de cada uma das ministrantes, a vida da Lorena. Senhor, nos cubra, Senhor, com a Tua santa mão, Pai. Abençoe cada mulher que está aqui hoje, Pai, Te buscando, entregando, Senhor, a vida delas em Tuas mãos, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.